A paz do Senhor para todos. Que a graça de nosso bom Deus continue sendo derramada sobre nossas vidas. Este é o canal O Renovo da Palavra. Este canal foi criado para ajudar você a compreender a escatologia bíblica. Por isso eu te peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Participe também aqui embaixo, deixando seus comentários. Deixe o seu joinha se o vídeo te ajudar a compreender um pouco mais da escatologia. Compartilhe com seus contatos, pois assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Nós ficamos muito agradecidos por este gesto, que é gratuito e vale muito, ajuda muito no crescimento do canal. Gente, nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre a pessoa do anticristo. Esse personagem escatológico tão controverso, esse personagem que gera tantas polêmicas em meio aos estudiosos. Existem muitas divergências nas interpretações acerca do mesmo. Mas, enfim, nós vamos deixar você aqui com um grande volume de material, um grande volume de informações, que no fim desta série de vídeos, eu tenho certeza que você terá uma maior compreensão sobre o anticristo. Nessa oportunidade, nós vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Pois eu tenho certeza, gente, que esta carta de Paulo, esse capítulo de 2 Tessalonicenses, é o capítulo no Novo Testamento que traz mais detalhes, traz mais informações, traz mais riquezas acerca da pessoa, da figura do anticristo. Eu vou ler para você 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ok, gente, até aí. O contexto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses é o seguinte. Paulo havia escrito a primeira carta aos Tessalonicenses. Nesta primeira carta, ele prometeu o livramento, ele prometeu o arrebatamento, ele fez uma série de promessas aos cristãos daquela comunidade, da comunidade da cidade de Tessalônica. Porém, gente, muitos mestres, muitos pregadores interpretaram mal as coisas que Paulo ensinou na sua primeira carta e saíram divulgando na comunidade cristã de Tessalônica que o dia de Cristo já estava perto. Outras traduções diz que o dia de Cristo já havia chegado. Então Paulo está falando para os crentes de Tessalônica, não fiquem perturbados não, gente. Quer seja por espíritos ou revelações, como for. Por palavras, pregações, ou até mesmo por escrito, por cartas, como sendo de nós. Pessoas até parecidas, né, que poderiam ser apóstolos. Mas, enfim, Paulo está dizendo para os irmãos não ficarem perturbados, que o dia de Cristo
Ainda não estava perto, muito menos já havia chegado naquele momento em que Paulo escrevia. Na presente situação de perseguição judaica que os tessalonicenses sofriam, que os tessalonicenses estavam vivendo. Deu para você entender um pouco do contexto de 2 Tessalonicenses? Aí vem a principal parte do texto, o versículo 3, quando Paulo afirma o seguinte: que as pessoas que estavam procedendo dessa maneira, na realidade, estavam querendo enganar os crentes da comunidade cristã de Tessalônica. Gente, isso me faz lembrar perfeitamente do preterismo. O que o preterismo ensina? O preterismo ensina que tudo já se consumou no primeiro século. Neste caso, o hiperpreterismo. Ensinam que tudo já aconteceu, inclusive a segunda vinda de Cristo. Desta forma, essas palavras de Paulo aqui no versículo 3 também se encaixam perfeitamente contra o preterismo. Paulo deixa 2 sinais. Preste muita atenção nisso que eu vou falar agora, no amor de Cristo. 2 sinais que precederão a segunda vinda de Jesus, e sem estes 2 sinais não tem nada de segunda vinda de Cristo. Aconteça o que acontecer na história, até a destruição de Jerusalém, conforme aconteceu no ano 70. Mas se não vir a apostasia, e se também não se manifestar, ou não se manifestou o homem do pecado, Jesus não veio. Por isso, gente, o preterismo não se sustenta. Por quê? Para eles provarem que Jesus já voltou no ano 70, no primeiro século, eles precisam mostrar também que no primeiro século aconteceu esta apostasia e se manifestou o homem do pecado. Primeiro, vamos entender o que é a apostasia. Essa apostasia é um afastamento deliberado da fé. É um desvio doutrinário por meio do evangelho da facilidade, o evangelho do pode tudo. Essa apostasia é uma rebelião deliberada e voluntária contra todos os princípios da sã doutrina, contra todos os princípios doutrinários deixados pelos apóstolos. Gente, essa apostasia não é o negar da fé voltado a uma condição adversa, como por exemplo, se alguém naquela época estivesse sob ameaça de morte e de negação do nome de Jesus e assim, infelizmente, viesse a negar. Não, não é isso que é apostasia. A apostasia é uma condição voluntária e não só de um indivíduo, mas de uma grande parte do cristianismo. O cristianismo apóstata, ele perde a sua identidade como cristão. Por quê? Porque admite no seio da sua comunidade, ele admite as práticas do mundanismo como se fosse tudo normal. É totalmente contra a palavra de Deus. Mas, enfim, para provarmos que isto não aconteceu no primeiro século, é muito simples. Basta nós estudarmos com muita calma as cartas do próprio apóstolo e também o livro de Atos dos Apóstolos. Mas, enfim, o preterismo, gente, quando se vê diante desse texto, eles afirmam que Nero foi o homem do pecado. O hiperpreterismo prega isso.
Mas só essa apostasia que é uma prova real e concreta que Nero não foi o homem do pecado. Até porque Paulo escreveu esta carta aos Tessalonicenses por volta do ano 52 depois de Cristo. Nero começou o governo no ano 54 depois de Cristo, aos 17 anos de idade, por meio de uma conspiração política promovida por sua mãe Agripina, Nero chegou ao poder de Roma. Então, gente, do ano 52 até o ano 54, esse curto espaço de tempo não deu para o cristianismo do primeiro século gerar dentro de si esta tão gigantesca rebelião contra a autoridade da palavra de Deus. Para encerrar o nosso vídeo, provando que Nero não foi o homem do pecado, eu vou ler para você na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Olha a maior prova que Nero não foi o homem do pecado. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Gente, cheque mate na questão. Nero não foi o homem do pecado. Por quê, irmão Gedilson? Porque Paulo escreveu a sua primeira carta para o pastor Timóteo no ano 64 depois de Cristo. E olha o que Paulo está dizendo aí. Paulo está dizendo que a apostasia ainda não havia chegado. Deu para você compreender? 10 anos já haviam passado do governo de Nero. Nero já estava governando durante 10 anos e a apostasia ainda não havia chegado. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender um pouco mais sobre a escatologia, deixa o seu joinha, compartilhe com os seus contatos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e assim você vai estar ajudando o canal cada vez mais. Muito obrigado a todos. Maranata.